Olá, a história de hoje ela começa em 25 de setembro de 2005. Um domingo à tarde, nascia então o GM Sintonia. O grupo musical Sintonia, um grupo pobre, na cidade do interior chamada Passo de Camaragibe. Uma cidade onde o pessoal não acredita muito na arte, embora seja um berço de artistas. Um jovem chamado Neilson Lima, acompanhado de Claudio Jânio Santos, decidem então formar um grupo que a princípio seria uma seresta. É como se chama bandas que é voz e teclado, mas não dando certo, esse grupo se tornaria um grupo de dança. Esse grupo de dança não tinha local para ensaiar e ensaiava nesse local onde vocês estão vendo, na época, sede da Associação Filarmônica. E para esses ensaios eles não contavam com som. Mas apareceu um anjo chamado Fabiana Martins. Entre sus planes para hoy me encontré. Falar sobre esse programa Sintonia Total, de certa forma eu tenho um pouco de participação, porque quando o Neilson ele iniciou esse programa, eu vim para aqui um final de semana para casa dos meus pais com o meu filho mais velho, e ele, com amizade com a minha irmã, nós começamos a conversar e eu perguntei para ele com que som ele ia ensaiar, e ele falou para mim que não tinha, porque o dele tinha quebrado e ele estava sem som. Então eu me dispus a emprestar um somzinho que eu tinha para que ele viesse colocar o projeto dele para frente, porque nós sabemos que tudo que nós queremos é através do sacrifício. E nessa tarde a gente foi para o teatro e lá, com muita brincadeira, com muita satisfação da parte dele, ele muito empolgado também, e começou a botar o projeto dele para frente. Chega então em 2008, a primeira pausa do grupo Nova Geração. O GNG enfrentava alguns problemas onde não tínhamos condições financeiras de manter o grupo. Eu, que comecei a dançar na igreja desde muito cedo, desde a minha pré-adolescência, decidi então voltar a frequentar a casa do Senhor, e assim decidi fundar na Igreja Batista de Passo de Camaragibe o Filho do GNG, a versão cristã do grupo Nova Geração. E assim nascia o MAGC, Ministério de Arte e Geração Cristã. Olá pessoal, meu nome é Catiane e eu estou aqui para falar como é que foi participar com o Neilson de um grupo de arte. Quando eu passei a congregar na primeira Igreja Batista do Passo, em coincidência, foi no mesmo período que ele também começou. Assim que ele chegou na igreja, ele procurou saber se ele poderia criar esse Ministério de Artes e começou a falar com pessoas que estavam lá para participar. E eu fui uma dessas pessoas. Então, o dirigente, ele liberou que ele poderia sim criar um Ministério de Artes, e ele falou comigo e eu o que é o Ministério de Artes? Faz o quê? Aí ele explicou, que tinha peça e dança. E eu disse pra ele, olha, mas eu nunca dancei. Mas ele aceitou. Então, assim, quando a gente começou a ensaiar, foi um maior desafio pra mim. Porque eu não tinha noção de dança e tal. E ele, assim, teve bastante paciência pra ensinar. E ele não gosta apenas de artes. Ele é um ótimo professor. Porque geralmente as pessoas acham mais fácil, lidar com aqueles que já são acostumados, que já têm aquela afinidade por aquela área. E ele não, ele deixou aberto para todos e sempre teve essa paciência. E eu aprendi a dançar, aprendi a fazer os gestos
E aí o grupo foi crescendo, tinha vigília, tinha oração, eu realmente tive experiências marcantes e assim a gente chegou até a se apresentar em outras igrejas daqui do Paço mesmo e até se apresentar em Maceió. Então assim, tudo muito novo e assim, para mim foi como subir uma escada, né? Subindo cada degrau que era a dificuldade vencida. Era um grupo que a gente não apenas dançava, mas a gente queria estar ali adorando a Deus, a gente orava para que aquele momento fosse um momento que as pessoas também viessem a sentir Deus, viessem também a adorar a Deus. E eu vivi experiências incríveis que realmente eu não pensei naquele período que eu estava ali no MAGC, eu não pensei que depois eu ia sentir tanta falta. E depois eu até participei de outro grupo, depois que o MAGC acabou, pelo menos lá na igreja, né? Mas não foi a mesma coisa. Então, realmente, foi uma época muito boa. E assim, como uma experiência marcante, eu posso citar em um dia que os outros componentes faltaram e a gente estava ensaiando para apresentar. E nós decidimos apresentar com os que estavam ali, mesmo sendo em pouco número. E aí um rapaz na bateria, Neilson no trompete, e eu dancei uma música sozinha. Então assim, se eu fosse pensar antes disso, eu nunca me imaginaria dançando sozinha na igreja. E assim, foi muito bom e a partir daquela conquista, a partir daquele desafio vencido, eu pude continuar, né? Aceitando novos desafios e rompendo com a timidez e desenvolvendo áreas que eu nunca pensei que eu pudesse desenvolver. Então, assim, eu gostaria de deixar um abraço bem apertado para você, Neilson, e dizer assim, continue fazendo o que você gosta, porque realmente você faz com amor. E o tempo que a gente viveu no MAGC, né, que a minha irmã até brincava, chamava de Magic, foi um tempo muito bom. Eu lembro que eu dançava, meus cabelos se arranhavam ali, sabe? E a adoração era tão grande que eu não me importava se o cabelo tivesse arranhado, não me importava se a farda era bonita, né? Porque a nossa segunda farda, ela era uma farda meio estranha. E quando a gente se apresentava, que depois tiravam as fotos, aí chamava até a gente, banana de pijama. Mas aquilo ali não importava. O que importava naquele momento era realmente ter aquela apresentação, fazer o melhor. Como você, Nilson, sempre pediu, né, nos ensaios, para que a gente tivesse assim, dando o melhor ali, né? E depois você não fazia cobrança depois das apresentações, era só no ensaio antes e assim, foi muito bom mesmo, tá? Um beijo. Em 2010, após sair da igreja, eu decidi voltar com o GNG e viriam novos projetos no GNG, que se chamaria então Grupo Nova Geração, já sem a sigla GNG. O que me admira no Neilson é que ele é uma pessoa assim, batalhadora, vai atrás do que quer, ele não espera por ninguém, ele corre atrás daquilo que ele almeja. Então, esse programa GNG, que também é o Sintonia Total, teve uma grande repercussão aqui no interior, que eles passaram a se apresentar na praça pública e chamava a atenção das pessoas. Um programa simples, humilde, mas que hoje está aí, né? Então, eu tenho orgulho de fazer parte dessa iniciativa dele. Esse programa dele teve até uma repercussão no rádio daqui, quando abriram uma rádio aqui no interior. E esse programa Sintonia Total, ele fazia parte da nossa vida. Era um programa de descontração,
Era um programa de música que nós ligávamos para lá e ele mandava, né, as músicas que a gente pedia. E muitas das vezes, não só eu como meu esposo, nós dormíamos com a música que a gente pedia e ele colocava no rádio para a gente escutar. Então, para mim é uma satisfação enorme fazer parte desse projeto dele. Quero agradecer aqui ao Neilson por ter me dado esse privilégio e dizer para você, Neilson, que eu tenho orgulho de ser sua amiga, que a nossa amizade começou através do seu programa, né? E nos momentos de dor, nos momentos de que nós precisamos um do outro, a gente está sempre perto. Foi uma pessoa que eu aprendi a amar, tenho como uma pessoa minha, né? Neilson para mim é um irmão. E falar desse programa do Sintonia Total está sendo ótimo para mim, porque a gente aprende a confiar e acreditar no potencial do ser humano. E o Neilson, ele é desse jeito. Ele é um cara batalhador, ele é um cara que corre atrás dos seus objetivos, ele não espera por ninguém, é um cara que tem força de vontade e força de crescer. Então, Neilson, para mim é um privilégio muito grande fazer parte desse seu programa, fazer parte do início do Sintonia Total, né? E desde já eu agradeço por tudo, pela oportunidade e pelo privilégio que você me concedeu neste momento.